Pois bem, meus amigos, se o Fortaleza já estava vivo depois de emendar duas vitórias consecutivas fora de casa, contra o Bragantino por 1-0 e contra o Bahia por 2-1 naquele jogaço na Arena Fonte Nova, 3-2 na verdade, né? O Fortaleza está mais vivo ainda após mais uma vitória contra o Atlético Mineiro e incendiou ainda mais essa briga para não cair. Porque o Fortaleza chegou a 40 pontos e nesse momento está a um ponto do Santos. Sim, na próxima rodada o Fortaleza pode sair da zona do rebaixamento. Como o futebol é maluco, né, velho? 10 rodadas atrás, o Fortaleza e o Vitória estavam virtualmente rebaixados. Eles tinham que emendar em 10 jogos 5 vitórias, 4 vitórias, 3 empates, para de fato ter a possibilidade de escapar do rebaixamento na última rodada. E não é que eles estão conseguindo, é bizarro o tal do futebol, como tem mudanças radicais num sprint ali de 10 jogos. E o Fortaleza chegou ao seu oitavo jogo de invencibilidade. São 4 vitórias e 4 empates no recorte dos últimos 8 jogos. A gente já vem falando que se o campeonato tivesse mais 10 rodadas, o Fortaleza não vai cair para a Série B. Pelo desempenho que vem apresentando nos últimos 10 jogos, tem desempenho ali, ó, pegando do G10 para baixo, tem um desempenho junto com Vitória de primeiro escalão do G10. É um desempenho de time que está ali, figurando no G10, no G8. Só que o que conta contra o Fortaleza é o tempo. O que corre contra o Fortaleza é o tempo. É a corrida contra o tempo. Venceu hoje, chegou a 40 pontos. Me deu essa sequência de 8 jogos de vencibilidade e ainda vai ter que continuar vencendo para sair da zona do rebaixamento. Vai ter que vencer do Corinthians. E aí vamos lá, rapidez aqui o simulador com vocês, tá? O Fortaleza deve ganhar do Corinthians. Como deu a lógica hoje, venceu do Atlético Mineiro, justíssimo, 1-0 ficou barato. Era para ser uns 3-0 hoje pro Fortaleza. Pareiro perdeu gol na pequena área, Daverson perdeu gol na pequena área, Moisés perdeu gol na pequena área, Everson salvou no primeiro tempo também. O justo hoje era 3-0 pro Fortaleza, ou 4-1. Era o mais justo. E aí vamos lá, a tendência é que o Fortaleza vença na próxima rodada contra o Corinthians de novo. Como a gente já falou aqui, eu não tô falando isso hoje, falei isso ontem, antes de ontem também. A tendência é que vença do Galo e do Corinthians. Chegaria a 43 pontos. Vou até voltar aqui, ó, colocar aqui o 1-0 Fortaleza, porque o GE, quando eu atualizei aqui a página, tava 0-0 o jogo, tá, gente? Só para deixar claro. E aí, o Fortaleza ele deve sair da zona do rebaixamento na próxima rodada. Por quê? Eu acho que o Inter não ganha do São Paulo. Ou pelo menos, por probabilidade, eu não acho que o Inter ganha do São Paulo. Vamos botar aqui um empate? O Santos pega o Juventude fora. Vou botar aqui empate nesse jogo. E o Vitória pega o Bragantino. O Bragantino no Cícero de Souza. Então, assim, olhando o contexto geral, alguém aí vai tropeçar. Ou o Vitória vai empatar, ou o Santos vai empatar, ou o Inter vai empatar, ou toda essa galera vai empatar ou perder os seus jogos. Não sei o que vai acontecer, mas a tendência é o Fortaleza ganhando e confirmando o favoritismo contra o Corinthians. O Fortaleza sai da zona do rebaixamento e começa a 38ª rodada fora do rebaixamento, fora do Z4. Isso aqui é só uma projeção, tá, gente? Eu não tô falando que isso vai acontecer, não. Eu tô colocando um dos cenários bem possíveis, que não é nada de maluco. E para complementar, o cenário é tão louco que 10 rodadas atrás, a gente até tirava sarro aqui, né? O torcedor do Ceará aparecia aqui para tirar sarro do Fortaleza. Porra, tem torcedor do Fortaleza que acha que o Ceará vai ser ultrapassado pelo Fortaleza no final do campeonato. A gente dava gargalhada aqui, pô. Pelo amor de Deus, gente. É impossível isso acontecer. O Ceará pode até cair para a Série B e tal, não sei lá o que vai acontecer, pode perder posições, mas ser ultrapassado pelo Fortaleza, a gente dava gargalhadas aqui, é impossível. Pois bem, meus amigos, o cenário é que na 38ª rodada os dois estejam com a mesma pontuação. A distância que já foi de 10, 11, 12 pontos pode virar zero, pode virar pó, poeira. Tempo, qualidade e segurança fazem toda a diferença na estrada do sucesso. E a Montenegro Cargas é especialista em entregas rápidas, seguras e com excelência de ponta a ponta. Do ponto de partida ao destino final, sua carga estará em boas mãos.
Por quê? Tempo é compromisso com a Montenegro Cargas, qualidade é padrão FIFA e segurança é prioridade. A Montenegro Cargas faz o transporte de cargas expressas, fracionadas, faz também o transporte de produtos químicos em todo o Brasil. Entre no site www.montenegrocargas.com.br, faça seu orçamento e depois vem aqui me agradecer. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Para quem não conhece, é carga, viu, pai? Surreal, né, bicho? O Fortaleza está vivíssimo na briga para não cair. E esse resultado foi péssimo para todos que brigam para não cair. Todos sem exceção. Porque, como a gente já falou aqui no canal, né? Depois daquelas 2 vitórias contra Bahia e Bragantino, se abriu mais uma vaga. Tem mais uma vaga aí em aberto para cair. Pode ser que caia Santos e Inter, Inter e Fortaleza, Vitória e Inter, Vitória e Fortaleza, Ceará e Fortaleza, Ceará e Inter. Tá tudo muito aberto. Então, mais uma vaga se abriu. Para essa vaga voltar a fechar, o Fortaleza tem que perder um jogo obrigatoriamente. Tem que perder um jogo. Só que o Fortaleza não tá perdendo, pô. Tá jogando bem e tá vencendo. Então, assim, velho, ainda o cenário não é fácil. O Fortaleza melhorou bastante sua chance de ficar na Série A, sem dúvidas. Porém, o que pesa contra o Fortaleza é o saldo de gols. O saldo do Fortaleza é pior do que o... E a pontuação, né? O Fortaleza tem 1 ponto a menos do que o Inter e o Santos e tem um saldo pior do que o do Inter e pior do que o do Santos. Hoje era jogo para fazer 3-0, pô. E já ultrapassar o Inter no saldo de gols, pelo menos. Aí o Inter tava arrombado. Porque, mais uma vez, gente, vamos colocar aqui esse cenário do Inter perdendo pro São Paulo, o Fortaleza ganhando e abrindo ali 2 pontos pro Internacional. Na última rodada, se o Inter ganhar do Bragantino, que não é nenhuma loucura isso acontecer, e o Fortaleza empatar com o Botafogo, o Fortaleza tá rebaixado, pô. Assim, né? Lógico, colocando aqui depois que o Santos vai ganhar do Cruzeiro e tal, tudo mais. O Ceará, sei lá, empata com o Palmeiras aqui na última rodada. Veja, eu não tô aqui pra cravar o que vai acontecer, não. Eu tô trabalhando com probabilidade. Acho que o Ceará pegando o Palmeiras sem querer nada, eu acho que o Ceará pode somar 1 ponto aqui ou até vencer o jogo. Tá muito no detalhe. Se perder, tá rebaixado. E o Fortaleza pode até escapar. Se vencer, fica. Se empatar, provavelmente fica também. Mas não tem garantia nenhuma. E chegando a uma conclusão rápida aqui, a gente vem falando que 45 pontos é meio que uma garantia de permanência. Eu ainda acho que se tu fizer 45 pontos, tu não cai, não. Mas a gente já começa a especular cenários de que talvez 46 seja, de fato, 100% certeza de permanecer na Série A. Porque tem um cenário maluco, né? Ceará pode ganhar do Palmeiras na última rodada? Pode. Palmeiras não quer mais nada? Tem esse cenário. Aí o Inter empata com o São Paulo aqui, no Morumbi, chega a 45. Santos deve chegar a 45. O Vitória deve ganhar do São Paulo. Então, assim, talvez o 17º caia com 45 pontos, irmão. Veja que loucura que tá a Série A. Que loucura, irmão. Embolado pra cacete, é no detalhe, é 1 ponto pra lá, 1 ponto pra cá e o Fortaleza está vivíssimo na briga. Agora entrando no debate do jogo, da partida como um todo, né? Eu vou começar com a própria estatística do jogo. Primeiro, o Fortaleza teve 17 finalizações contra 9 do Atlético Mineiro. O Fortaleza teve o dobro de finalizações, mesmo tendo menos posse de bola, bem menos inclusive, 62-38. Mais posse de bola, já diria Renato Gaúcho, não significa nada. Se tu não souber o que tu faz com a bola, quando tu tem ela no teu domínio, não significa nada muito da posse de bola. Muito pelo contrário, o adversário é que vai estar protegido no seu campo de defesa. Que foi o caso do Fortaleza hoje, na esmagadora maior parte do tempo. Você olha a avaliação aqui do SofaScore e quase que todos os jogadores do Fortaleza estão com a setinha para cima. Todo mundo tá verdinho ali na avaliação. Porque o Fortaleza fez um jogo, coletivamente falando, impecável. Até Diogo Barbosa tá bem avaliado pelo SofaScore, o horroroso Diogo Barbosa. E aí eu queria destacar rapidamente aqui os grandes jogadores no jogo de hoje. Gaston Ávila anulou o Hulk durante toda a partida. Ganhou todos os duelos, por cima, por baixo, na força física. Tecnicamente, Hulk já vem no declínio e hoje ele foi anulado. Ele foi tão bem anulado por Gaston Ávila durante todo o jogo que Hulk teve que sair, pediu arrego, cansou. Ele foi humilhado por Gaston Ávila. Gaston Ávila atropelou o Hulk durante toda a partida. Em alguns duelos, Gaston Ávila ganhou fisicamente para cima de Hulk.
Partida impecável. Outro jogador que fez um jogo para mim brilhante hoje foi Pierre. Mais uma vez, consistente. A esmagadora maioria das jogadas do Fortaleza, principalmente no primeiro tempo, começavam com Pierre. Ele é que distribuía as jogadas. Pode perceber, o primeiro gol do Fortaleza, e único da partida, começa com ele, próximo ali no meio campo, mas por dentro, óbvio, distribuindo as jogadas nas laterais do campo. Outro jogador que também fez uma boa partida, Bareiro. Fez muito bem o papel de pivô na maior parte do tempo. O cara se transformou em Ronaldo Fenômeno, irmão. O papel de pivô que ele faz no gol de Pochettino, que ele dá o passe de letra para trás, espetacular, porra. Pochettino também fez uma excelente partida e fez o gol da vitória, o autor do gol da vitória. Breno Lopes, como sempre, infernal para marcá-lo. Não foi o melhor jogo de Breno Lopes nos últimos 10 jogos, mas fez mais um jogo importante, muito participativo na construção do Fortaleza. Na direita, na esquerda, flutuando. Ele não é um jogador que está estático na ponta esquerda, só flutuando por ali. Não. As principais jogadas do Fortaleza no primeiro tempo surgiram com o Breno Lopes também na ponta direita. Ele joga mais pela esquerda e Herrera pela direita. Herrera não fez um bom jogo hoje, fato. Foi abaixo, como normalmente vem sendo abaixo. O ponto fora da curva foi o jogo contra o Bahia. Mas Breno Lopes, porra, flutua pela esquerda, pela direita, por dentro, finalizando bolas em gol. Então, assim, as movimentações do Fortaleza, de saída da pressão, de inversão de bola da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, a ultrapassagem de Breno Lopes para atacar espaço, Pochettino também flutuando muito bem por todos os cantos do campo, funcionou muito bem na maior parte do tempo. O Fortaleza, ele hoje passou a ser um time extremamente competitivo, a chave virou e o Fortaleza briga forte para permanecer na Série A. Hoje o Fortaleza ele é competitivo contra qualquer time da Série A. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, ele vai competir. Pode até perder, é do jogo. Por que eu estou citando isso? Porque o Fortaleza não era competitivo com o Renato Paiva. Até lá na live do React, no canal Reserva, que a gente trouxe aqui a análise para vocês, teve até um inscrito do Fortaleza que falou assim, um parceiro, né? Aí ele falou assim, velho, porra, se o Fortaleza ganhasse do Vasco com um homem a mais, se o Fortaleza ganhasse do São Paulo com um homem a mais, gente, esquece isso. Os Cis do Fortaleza não estão atrelados a uma possível vitória contra o Vasco, São Paulo com um a mais. Não é isso. Os Cis do Fortaleza está relacionado a Renato Paiva. Se não contratasse Renato Paiva, se demitissem Renato Paiva mais rápido, o Cis do Fortaleza está muito atrelado a Renato Paiva. Não está atrelado a necessariamente o jogo contra o São Paulo e contra o Vasco. Óbvio que dá para se entender o contexto, porque por um a mais deveria ganhar o jogo, mas não jogou bem e mereceu perder o jogo mesmo. Então assim, acho que os Cis do Fortaleza não estão enquadrados no jogo contra o São Paulo nem no jogo contra o Vasco. Está atrelado exclusivamente a Renato Paiva. Se ele não fosse contratado, talvez o Fortaleza agora estaria com 48 pontos e já teria escapado do rebaixamento. E mesmo com essa sequência emendando aí 8 jogos de vencibilidade, ainda continua na zona do rebaixamento, porque não tá fácil, sem dúvidas. Bom, vamos pro gol aqui, tá? Trazer aqui o gol para vocês. O bonito gol do Fortaleza numa construção coletiva de pé em pé. O Fortaleza ele que ganha aqui, né, na origem da jogada, um duelo aéreo com o Pochettino. A bola sobra aqui para Pierre e ele solta o passe para Breno Lopes na esquerda, onde normalmente ele faz as jogadas. E no mano a mano, Breno Lopes ganha o duelo, né? Ele ganha o duelo e já dá o tapinha aqui para Bareiro. E aqui é que está o detalhe, os buracos, as crateras oceânicas, que a volância do Atlético Mineiro não conseguiu cobrir esse setor aqui da meia-lua. Quando o Fortaleza chegava com Herrera, Breno Lopes, Pochettino, Bareiro, o Fortaleza sempre criava boas alternativas e sempre deixava alguém em boas condições na grande área para finalizar a bola livre de marcação. Cadê Alexander aí para marcar? Ninguém sabe, ninguém viu. Cadê Igor Gomes aí para marcar? Ninguém sabe, ninguém viu. E o Fortaleza vai construindo a jogada. Breno Lopes solta o passe para trás. Bareiro só dá aquela escorada para trás de letra. E Pochettino faz 1-0. Esse gol aí saiu já na reta final do primeiro tempo. Mas aos 6, o Fortaleza já criou uma excelente jogada de pé em pé também. Que a bola vem para Barreiro, próximo do meio campo ali, né?
nessa cratera oceânica que existe aqui na volância do Atlético Mineiro. Ele faz bem o papel de pivô, solta para Pochettino, Pochettino estica para Mancuso, ele devolve em Breno Lopes, que aí com o espaço aberto, ele ataca o espaço, dribla o defensor do Atlético Mineiro, chega cara a cara e Everson faz uma boa defesa. Jogada do Fortaleza funcionando muito bem, com troca de passes e com movimentação. Além desse lance, aos 34, mais uma boa chegada do Fortaleza. Pierre lança Diogo Barbosa na esquerda. Inversão de dentro para a esquerda, de dentro para fora. Diogo Barbosa recebe o passe e mais uma vez estica a bola por dentro. E aí dessa vez, quem foi que conseguiu fazer esse papel meio que de pivô para conseguir conectar a jogada, né? Foi Barreiro, mais uma vez, que ele estica a bola em Breno Lopes, que ele consegue fazer uma tabelinha ali com Barreiro, recebe o passe devolvendo aqui para Barreiro, e Barreiro finaliza a bola ali. Everson fez uma ótima defesa. Então, o jogo coletivo do Fortaleza funcionou muito bem. Barreiro, Breno Lopes, Pochettino com jogadas em associação. E as inversões de jogo também funcionaram muito bem. Então, assim, velho, o Atlético Mineiro não fez nada em todo o primeiro tempo. Absolutamente nada, exceto uma jogada, né? Depois de 1-0, teve até uma jogada ali pela direita, que Bernat estica a bola em Hulk. Hulk faz a parede, escora para Juan. Ele dribla, acho que foi Brit, e finaliza a bola em cima de Breno. Se Juan não fosse zagueiro improvisado, meio que de ala pela direita, se Juan fosse um Bernat, fosse um Dudu, talvez o Galo até empataria o jogo. Essa foi a grande chegada do Galo em todo o primeiro tempo e única também. Primeiro tempo termina o Fortaleza com mais finalizações e mais chances claras criadas também. O dobro, inclusive. O SofaScore contabilizou 9-4 em finalizações para o Fortaleza e uma chance clara para as duas equipes. Eu discordo. Eu colocaria ali 2 chances claras para o Fortaleza e uma para o Atlético Mineiro. Vem o segundo tempo e o enredo do jogo é meio que o mesmo. O Galo com mais posse de bola e o Fortaleza esticando bola em transição e conseguindo gerar situações claras de gols. São Paulo é um péssimo treinador. Isso aí tá claro para todo mundo. O time do Galo não consegue engrenar. E o Fortaleza desperdiçou 2 oportunidades na pequena área, pelo menos. A primeira, com um passe de Mancuso. Dentro da grande área, ele solta o passe para Barreiro. E Barreiro não consegue chegar na bola. Furou a finalização. 12 minutos do segundo tempo. E a segunda foi uma pataquada geral. Cena dos Trapalhões. Moisés... primeiro, Davidson recebe o passe de Moisés. E era para finalizar em gol. Ele não finaliza. Ele fica ciscando. E o que é que acontece? Ele devolve para Moisés. E Moisés continua ciscando. Foi tão ridículo que eu dei gargalhadas aqui na live, inclusive. Aí depois deles ficarem parando para pensar o que é que eles iam fazer, se eles de fato iam chutar, eles, agora sim eu vou chutar. Depois de 20 segundos ficando ciscando. Mas a defesa do Galo interceptou e a bola foi para fora. Então assim, velho, hoje foi jogo para 3-0, 4-1 pro Fortaleza no Castelão. Mereceu vencer, deveria até golear, se fosse um pouco mais eficiente. Enfim, tá vivo na briga, tá jogando bem. As coisas estão acontecendo impressionantemente e as coisas estão fluindo pro Fortaleza. Vamos ver se vai dar tempo nessa reação pro Fortaleza ficar na Série A ou não. Mas tudo indica que o Fortaleza vai chegar na última rodada com chances bem factíveis de permanecer. E com uma boa chance de, se vencer vai ficar. Mas o problema é o Botafogo lá no Newton Santos. O Botafogo que tá brigando pela vaga no G5. Atualmente o Botafogo é o 5º colocado com 59 pontos conquistados. Olha aí, o Botafogo tá com 59, o Fluminense 58, o Bahia 57. Então o Botafogo deve ficar, empatou hoje contra o Corinthians, né, 2-2, deve ficar nessa briga aí até o final. Então não vai ser um time desleixado na última rodada, vai tentar vencer para carimbar a vaga no G5. Enfim, tá em aberto ainda, a situação do Fortaleza não é fácil, vai ter que ganhar 2 jogos para escapar. Ainda é bem difícil. Ou vencer um, empatar outro e rezar, né? Torcer muito para que tudo dê certo daqui pro final. Que o Santos tropece mais do que se projeta, ou Vitória, ou o Ceará, ou sei lá mais quem, o Internacional. Aí é o famoso aguardar. Bom,